Olá, estamos aqui a falar sobre tabagismo e temos connosco a Ana Pinheiro Torres, médica de família, que nos vai contar tudo sobre este tema. Neste vídeo falamos sobre como deixar de fumar e então que conselhos práticos darias a alguém que quer deixar de fumar? Ora bem, acima de tudo, uma pessoa que quer deixar de fumar, a primeira coisa que eu aconselharia a fazer é fazer logo ali uma lista dos motivos que a levam a querer deixar de fumar. Isso é muito importante, não só para a pessoa trabalhar a própria motivação, não é? Como também para aqueles momentos em que tem aquela vontade de pegar no cigarro, se lembra desses motivos. Consultar. Exato, e se lembra desses motivos para ter mais força para seguir o seu caminho. No segundo ponto, aconselhava a marcar uma data específica para deixar de fumar. Poderá ir reduzindo o consumo de tabaco, quer seja no número de cigarros, por exemplo, fumar menos cigarros por dia do que o que é habitual, ir reduzindo gradualmente, ou então até fumar o mesmo número de cigarros, mas reduzir a quantidade do cigarro que fuma, ou deixar um terço do cigarro, ou metade do cigarro por fumar. Portanto, ir reduzindo até àquele dia em que será o dia que estipulou que seria mesmo para deixar de fumar, porque senão a pessoa vai adiando e depois nunca para mesmo, não é? Depois é importante pedir ajuda ao médico, porque até existem fármacos hoje em dia que poderão ser uma ajuda neste processo todo, não é? Seria também aconselhável a pessoa falar com os familiares, contar aos familiares, aos amigos, as pessoas com quem trabalha, pô-las a par da situação, porque poderão ajudar neste processo, não é? As próprias pessoas, sabendo que a pessoa, que o amigo ou o familiar está a deixar de fumar, se calhar evitar oferecerem cigarros, portanto, e até o motivam também, e até motivarem exatamente a este processo todo. Depois, é importante a pessoa antecipar os momentos que sabe que vão ser mais difíceis, que vão causar mais dificuldade em manterem-se sem fumar, evitarem ir a ambientes que saibam que vão ser mais propícios, locais que sabem que irão fumar mais facilmente ou ter mais contacto com o cigarro. Outro passo que também seria importante as pessoas fazerem era remover os cigarros e afins, portanto tudo o que tenham relacionado com o tabaco, deitarem fora os cigarros, os isqueiros, os cinzeiros, naquele dia em que decidiram que é o tal dia que vão mesmo parar, o tal dia D, arrumarem com tudo isso, deitarem-se tudo fora para não haver a tentação nem a lembrança de todos esses objetos que façam recordar o tabaco. Depois, é importante também alterar rotinas. Todas as rotinas que estão relacionadas com o consumo de tabaco deveriam ser alteradas. Por exemplo, começar por deixar de fumar dentro de casa, deixar de fumar dentro do carro, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, porque são hábitos e o café, não é? Que são hábitos que estão muitas vezes associados ao tabaco, portanto, evitar esses consumos. Substituir o tabaco por outras coisas que sejam mais saudáveis. Até o próprio exercício físico é um grande aliado para as pessoas que estão a deixar de fumar, porque além de ajudar a combater o stress, a ansiedade, o exercício físico é uma boa forma de libertar essa ansiedade para uma pessoa que está a deixar de fumar, mas também ajuda a pessoa a manter-se ocupada, ajuda também a pessoa, às vezes na fase em que estão a deixar de fumar, há um bocadinho de tendência a aumentarem um pouco o peso, o exercício físico vai contrariar isso, portanto o exercício físico também é um bom aliado para esta fase. E é muito importante não substituir o tabaco por alimentos que sejam doces, não é? Que tenham açúcar. Por exemplo, há pessoas que têm tendência a comer roçados ou assim. De fumar o cigarro. Exatamente, não há problema em pôr um roçado à boca de vez em quando, mas de preferência que seja sem açúcar. Ou até mastigar chicletes sem açúcar, por exemplo. Beberem água, andarem com uma garrafa de água e beberem água, portanto não substituir por alimentos que também sejam prejudiciais à saúde. Outra dica que eu acho que também pode ser assim uma motivação é guardar o dinheiro que gastariam com o tabaco, irem guardando num milheiro ou assim, para depois usarem esse dinheiro em algo que gostem, numa atividade saudável de preferência, exatamente. E acima de tudo resistir à tentação de não fumarem aquele cigarrinho que acham que é só um,
Que depois se multiplica. E que depois acaba por se multiplicar e estragar todo o esforço que fizeram. Portanto, acima de tudo, a pessoa manter-se firme e não ceder à tentação. Olha, falaste há pouco nos medicamentos que ajudam a deixar de fumar. Qual é o papel destes medicamentos neste processo? É assim, podem ser utilizados vários fármacos neste processo e são um apoio muito importante para a cessação tabágica. Eu digo apoio porquê? Porque os medicamentos que existem atualmente para deixar de fumar são medicamentos que por si só não fazem a pessoa deixar de fumar. A pessoa tem que estar motivada, tem que ter força de vontade. Portanto, estes medicamentos são uma ajuda, são um aliado e vão fazer o quê? Essencialmente vão ajudar a controlar aqueles sintomas da abstinência, ou seja, da falta do tabaco. Exatamente, principalmente da nicotina, que é a tal droga que causa a dependência. O organismo, nessa fase de desabituação, ao sentir a falta dessa tal droga, vai dar sintomas de mal-estar e de desconforto e, portanto, os fármacos vão fazer com que este processo seja mais fácil, que seja mais tranquilo e com menos sintomas, não é? Está comprovado que o uso destes fármacos triplica a possibilidade de haver sucesso neste processo de deixar de fumar. Então, e em que situações podem utilizar-se estes medicamentos? Como eu disse anteriormente, existem vários fármacos e podem ser utilizados em praticamente quase todas as situações. Mas deve ser avaliado caso a caso, não é? Faz mais sentido serem utilizados naquelas pessoas que têm um maior grau de dependência, que normalmente são as pessoas que fumam 10 ou mais cigarros por dia. De qualquer forma, antes de começar qualquer tipo de medicação, é importante ter primeiro uma avaliação médica, onde seja realizado um aconselhamento sobre qual o fármaco mais adequado e como deve ser tomado, como deve ser feito esse medicamento, de forma a que tenha mais sucesso, não é? E que corra tudo da melhor forma. E qual é a duração do tratamento com estes medicamentos? A duração do tratamento pode variar. Habitualmente é os 2-3 meses, essencialmente os 3 meses, mas pode variar. Uma pessoa que tenha uma maior dependência pode necessitar de prolongar durante um pouco mais esse tratamento, mas a média costumam ser os 3 meses. Okay. Ana, muito obrigada por todas as explicações sobre como deixar de fumar. Não se esqueça, tenha sempre a Wise Life consigo e até breve!